Bom, então boa tarde a todos. Hoje a gente vai trabalhar com a tragédia Medeia, né, do Eurípides. E daí a primeira coisa que eu pedi para vocês era uma atividade, né? Então, partindo de um modelo que eu coloquei no Google Classroom, em que eu fazia um fichamento do mito do Édipo, né? Eu pedi para vocês fazerem um fichamento do mito da Medeia, né? Porque o mito é anterior à tragédia, né? Então é uma história mais longa, né? Com várias gerações e personagens, né? E daí essa atividade já é a primeira contando nota, né? Da disciplina. Então eu não sei se todo mundo veio na primeira aula que eu expliquei que a gente vai ter duas notas. Vai ter a nota 1, que vai ser a soma de atividades feitas durante a disciplina, né? Então, vão ser 5 atividades valendo 2, né? Eu vou dar um número maior de atividades. Só que se a pessoa fizer 6, por exemplo, não, eu não vou pegar os 2 pontos que sobram e jogar para outra nota. Porque senão a outra nota, o trabalho pode ficar prejudicado assim por uma exigência muito pequena, né? Que a outra nota vai ser o quê? Vai ser o seminário, né? Então, o seminário de alguma daquelas peças que eu sugeri, ou outra que seja uma peça do século XX. E assim, representativa, né? Relevante. O Samuel, que não está aqui, ele propôs trabalhar com uma peça do Nelson Rodrigues, que é Vestido de Noiva, né? Que é uma peça importantíssima para a dramaturgia brasileira, porque ela é considerada a peça que dá origem ao modernismo no teatro, né, brasileiro. Bom, mas então, dito isso, eu peço então que vocês participem, né, dessa atividade, ou na medida do possível, eu gostaria de saber assim, vocês fizeram, como fizeram, essa questão do resumo em forma de tópicos, né, do mito de Medeia. Eu fiz tipo mapa mental, professor. Tá, mas você fez anotações? Jane? Sim, eu fui pegando o que eu achava mais importante para construir o contexto, né? Então, fita acadêmica, foi mapa mental. Sei. Tarine? Eu fiz tipo um textinho sobre o mito, Aham. e aí sobre a peça mesmo eu coloquei em tópicos, parecido com o que o senhor tinha colocado lá mesmo. Ah, legal. E você, Camila? Também fiz um resumo assim, do mito, né? Que eu já tinha uma noção do mito. E a peça também. Eu coloquei em tópicos igual a Karina. Só o texto teórico que eu não escrevi alguma coisa. Só Ah, sim. Janice. A Janice é representando É a Brenda. a A Brenda. Brenda. Eu Isso. conversei com ela, professor, aí ela, como ela estava com um psiquiatra, aí ela ficou de me mandar, mas ela não me mandou ainda, eu estou aguardando, Ah, entendi. tá? Tá, ó, quem quer começar lendo assim o seu esquema, pode apresentar, pode projetar também se quiser. Alguém se habilita? Eu posso começar Então tá. falando do mito, né? Isso. Pode ser? Pode O ser. senhor tá me ouvindo bem? Sim, eu estou te ouvindo bem. É que eu estava numa reunião agora, acompanhando um negócio do trabalho, e eles não estavam me ouvindo. Eu acho que é o Zoom mesmo que tem problema. Então, achei que fosse no Aqui computador. pra mim tá baixinho, Camila, mas Tá baixo? eu te ouvir, mas tá baixinho. Ah, tá.
acho que é meu fone que tá bem ruim, mas eu vou falar um pouco alto. Eu li o mito, né, da Medeia. Eu resumi aqui mais ou menos, né, o mito. É uma tragédia que ele começa falando sobre a Medeia já bem triste, né, já cheia de mágoa, cheia de raiva. Ela se lamenta muito no começo, né, por conta do marido que abandonou ela. Ela só fica se lamentando, não consegue nem ficar com os filhos, né, assim, ela já não tá mais tão feliz. É sobre isso mesmo. O marido dela, como que é o nome dele mesmo? Jazão. Em português é Jazão, não? Aham, Jazão. Jazão. Ele casa com a filha do rei, mas meio que num acordo, né? Faz um acordo com o rei, porque para ele poder, ele diz, né, que é para melhorar a vida dele, da família dele, mas na verdade eu acho que ele foi um sacana, assim, né, com a Medeia. Ela fez tudo para ele, né, porque mostra o que ela fez na história dele, né, dos Argonautas lá, né, Jazão e os Argonautas, se eu não me engano, né, também fala dela. Ela fica mais revoltada, assim, por conta dessa traição dele, e aí acaba que ela comete o crime. Ela primeiro envenena a princesa lá e o pai dela, o Creonte, e ela acaba matando os filhos dela, né, para poder se vingar do marido. Ela sofre por isso também, mas ela pensa mais na reputação dela, em vingança, porque ela largou a família dela, né, ela traiu o pai, matou o irmão, abandonou a família, abandonou o país dela para poder fazer tudo pelo Jazão, e ele acaba traindo ela, né? E ela pede ajuda depois ao Egeu, quando ele aparece lá, porque ela, pelo que eu li, no que eu li, ela entende bastante do oráculo, né? Porque ela é feiticeira. E acaba conhecendo, o Egeu acaba procurando ela, acaba dando exílio a ela, e aí ela planeja tudo ela planeja tudo já tendo um lugar para ela ficar, né? Ela já planeja tudo enquanto ela já planeja um lugar para ela ficar antes dela sair fazendo tudo, né? Porque ela comete, num dia só que ela já faz tudo, né? Tudo acontece muito rápido na peça. Pelo que eu vi, no filme não mostra tanto a Ama conversando com ela como mostra na peça. A Ama tem bastante fala na peça, né? É amiga dela, é confidente, conversa, participa e tal. E a peça, não sei se eu vou dizer, falar sobre a peça agora. Então é mais ou menos isso, o mito da Medeia, pelo que eu entendi. Tá, legal, Camila. Então você fez uma espécie de resumo da peça, né? Isso. Tá, legal. Um resumo do mito e da peça. Tipo, eu li a peça e li sobre o mito. Tá bom. Tarine, fala, Jane. Só dando seguimento à peça, eu acho interessante a gente fixar no amor extremado que se torna num ódio sobre-humano, né? Quer dizer, ela se vincula ao pensamento do juramento de fidelidade que eles fizeram lá no templo de Hecate, né? Ela, por ser descendente de Hades feiticeiros, se volta muito para isso. À medida que a peça evolui, aquela mulher abatida, humilhada, traída, que não consegue nem olhar para nada, nem se levantar, se torna uma mulher confiante nos poderes mágicos que ela tinha. E daí vem aquele terrível desejo de vingança e extermínio, ou seja, até a morte dos filhos, ela vai nessa vibe buscando uma vingança extremada. Eu acho isso importantíssimo, porque do amor ao ódio, assim, é um pulinho, né? Depois que ela começa a pensar mais em vingança, depois que o rei vai falar com ela, né? Depois que o rei vai falar para ela, vai pedir o exílio dela, aí que ela começa a pensar mais ainda em se vingar deles, né? Por tá querendo expulsar ela e os filhos, o marido nem pensa nos filhos dela, ela fica mais indignada com isso, né? De deixarem ela sem nada, assim, sabe? E Camila, a morte do rei Pélias acontece exatamente por conta da trama da Medeia. Então, se cumpre a profecia
mas por conta dos cordames que ela puxa durante o decorrer dos fatos, entendeu? Porque Jazão por si só não mataria ele, mas a trama que ele é envolvido é que leva ele a cumprir a profecia, né? A se cumprir a profecia. É isso que eu ia falar, que ela não é uma vingativa primária, assim, né? Ela já se vingou do Pélias por não ter cumprido a promessa, né, de que se o marido dela fornecesse o velo de ouro, ele poderia retomar o trono. E aí ela convence, né? Isso já mostra que ela é muito persuasiva. Então, nessa peça, ela convence o rei a deixar ela ficar mais um dia na cidade. Ela convence o marido que ela mudou de ideia e que tudo bem ele ter casado com a filha lá do Creonte. E antes ela tinha convencido, né, as filhas do Pélias que ele poderia ser rejuvenescido se elas esquartejassem e cozinhassem ele, que ela ia colocar uma poção mágica no caldeirão lá e ele que já era muito velhinho, ia se rejuvenescer. Então ela é uma mulher muito persuasiva também, né? Sim, então vamos retomar essa história anterior aí, né? Do Velocino de Ouro, do Pélias. Como que é essa história anterior? Bom, eu acho interessante esses nomes, sabe? Que são estranhos e confusos, né? A gente tem que ficar toda hora falando, porque é até difícil de falar. Mas, assim, se a gente pegar lá do avô, começando lá dos avós, do Jazão, como aparece, né? Nas lendas e mitos e tal. Resumindo, para ele conseguir o trono de volta, que era do avô, mas passou para o tio, que é o Poliméde lá, acho que é assim que fala, ele teria que cumprir essas determinações do tio, né, que era o rei. E o tio não é nada bonzinho, não, cara. Ele vai para atrás do Velocino, junta lá a tripulação de heróis, tal, faz a nau Argo, mas para cumprir as determinações, para trazer o trono de volta, ele tem que arar um campo, cara, cheio de touro que gospe fogo. Quer dizer, não é uma coisa para brinquedo, né? É assim, você não vai conseguir. Mas depois vem semear os dentes de leão, brigar com todos eles, aí que brotam, né? Planta o dente, brota dragão, pá. Aí tem que passar pelo dragão que guarda o Velocino. A Medeia acompanha isso, né? Ela vê que é uma disputa inglória, quer dizer, não é para conseguir. Eu acho que está aí a essência da vingança dela, de matar o rei, ou de tramar, ou de articular. Ou seja, desde antes da entrada dela definitiva na vida de Jazão, já existia essa vibe de vingança. Não é uma coisa que ideia, né? Não foi assim do nada, isso já foi uma coisa, a meu ver, construída ao longo da história, entendeu? Que ela vai acumulando excessos dos outros, até que ela explode, entendeu? E aí uma coisa é consequência da outra, ou seja, todo o contexto é uma série de consequências de atos que estão fora dos padrões. Tá, beleza. Gabriel, boa tarde. Ô, professor, boa tarde. Desculpa o atraso aí, desculpa a ausência também nas duas últimas aulas. Não, Tava meio tranquilo. fora de área. Ah, sim. Mas eu vi lá a dinâmica de assistir e tal, depois escrever um relatório, farei isso em breve. Tá bom. E você viu que eu passei uma atividade para hoje? Não, professor, realmente não, tá. não vi. Nem abri assim, nada, não. Tá bom. Agora que eu tô retomando aqui tudo. Não, então, só para você estar a par, né? A gente está falando sobre a obra Medeia, que é uma tragédia do Eurípides. Então, eu passei uma atividade e as meninas estão apresentando, tá bom? Ah, tá. Ok. Então, a Jane falou um pouco desse mito, né, anterior à própria história da peça, né?
Tarine, você quer completar? Então, eu anotei bastante coisa de como ocorre, né? Assim, eu achei Você quer sobre. projetar o que você fez? Ah, é que eu não fiz no Word, eu coloquei num. Eu Tá bom. coloquei num aplicativo, tipo de celular, assim, sabe? Não, então tudo bem. Então vai falando aí. Então, eu acho interessante falar também sobre essa ligação da Medeia com os deuses, né? Porque além dela ser filha do rei da Cólquida lá, ela também é neta do Deus Sol, o Hélio. E essa ligação com a feitiçaria, até na minha tradução, eu não lembro se na outra também tinha, mas ela fala muito em Hecate, que, pelo que eu pesquisei, é uma deusa da bruxaria, né? E aí, em relação ao mito, eu coloquei aqui todas as tarefas que o Jazão tem que cumprir, né? Que isso é muito comum na mitologia, né? De ter que cumprir tarefas para alcançar determinada coisa. E sobre a ajuda que ela dá, que ela, por conhecer essas artes da feitiçaria, ela fornece lá um unguento para ele se proteger dos touros que lançam fogo pelas ventas. Ela também aconselha ele, porque ele precisa plantar, semear dentes de um dragão num campo lá. E aí, desses dentes brotam guerreiros muito fortes. E aí ela fala para ele, olha, joga uma pedra assim que eles brotarem, porque daí eles vão se atacar uns aos outros e você não vai precisar nem fazer nada. E aí também, por fim, né, esse velo ou velóculo de ouro tem um dragão que guarda ele, um dragão que não dorme. E aí ela também coloca esse dragão para dormir, usando dos seus sortilégios, enfim. Mas mesmo assim, o pai dela não cumpre a promessa, né? Que ele falou que, tipo, depois dessas tarefas você pode levar o velo de ouro. Aí ele foge com a Medeia, porque a Medeia já tinha se apaixonado por ele e tal, e aí ele promete casamento a ela desde que ela o ajude a conquistar o velo. E aí os dois fogem, mas aí o rei. Engraçado, professor, porque tem alguns mitos que falam que o rei manda o filho com o exército atrás deles, né, os argonautas do navio Argo lá. E em outras coisas que eu li, fala que a Medeia e o Jazão levaram junto o Apsirto aí depois que ela decidiu matar. E tem lugar que fala que não foi ela que matou, que foram os argonautas que mataram e ela só ajudou. Tem várias versões, parece-me. E aí ela uma dessas versões falam que ela sabia que o pai ia coletar as partes do irmão, então ela esquarteja, né, desmembra ele pelo caminho para atrasar todo mundo. E aí eles conseguem embarcar na nau e fugir para Cólquida, e fugir da Cólquida, perdão. E porém eles chegam lá em Oco e o Pélias também se nega a cumprir o combinado. Então, para vingar o marido, ela faz tudo aquilo lá, né, de fazer irmãs e tudo. E aí eles saem fugidos também, porque ela matou, né, o rei do lugar, e vão para Corinto. E eles vivem até bem por um tempinho, mas o Jazão, interessado no trono, resolve desposar a filha do rei local, né, o Creonte, e é aí que começa a peça. Certo. Então é basicamente isso, né? Vocês falaram tudo, né? É muita informação, na verdade, né? E uma coisa importante de se perceber é que esse mito já era de conhecimento coletivo, né? Já fazia parte da tradição. Então, as pessoas iam ver as peças, elas já tinham conhecimento do mito. Só que a maneira como a história é contada, daí vai ser do dramaturgo, no caso Eurípides, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, o Édipo Rei do Sófocles, vocês vão ver que também tem uma longa história anterior, né? E é aquilo que eu coloquei como modelo para vocês verem, né? Tem uma longa história anterior, cheia de personagens, mas a peça propriamente dita, como a Camila bem observou, ela tem que se passar num local só e no período de um dia, né? Então, como contar essa história, né? Com essa limitação, né? Então, o dramaturgo, ele
ele vai escolher um momento próximo do desfecho, né? E tudo aquilo que vem antes vai ser retomado pelo diálogo, né? Então, eu vou projetar aqui da maneira como eu fiz, né? Utilizando outras fontes também, né? Mas, basicamente, assim, vocês cumpriram aquilo que foi proposto, né? Ó, tá pequeno, né? Eu tô do computador, dá para ler certinho. Tá, mas eu vou aumentar um pouco. Agora... Bom, então, eu estou utilizando como fonte um livro que está em 3 volumes, né, sobre a mitologia grega, e eu coloquei ali no Google Classroom também, que é do mesmo autor, esse Junito de Souza Brandão, que era, né, professor da PUC do Rio. Eu não sei se ele continua lecionando, se ele já se aposentou, nem sei se ele está vivo, para falar a verdade. Mas então começa assim a contar o mito bem detalhadamente, né? Então, Jasão é filho de Esão e de Polímede ou Alcímede. Então, como a Tarine observou, os mitos têm várias versões, né? Porque faziam parte da cultura, da tradição cultural, né? Então, tem muitas versões, e daí alguns autores vão fixar por escrito, né? E se pegar vários autores, pode ter diferença, né? Mas então ele era filho de Esão e Polímede ou Alcímede. Esão era o legítimo herdeiro do trono de Iolco, mas ele foi destronado pelo seu meio-irmão Pélias. Aí, quando Jasão atingiu a maioridade, após ter sido educado pelo centauro Quiron, centauro é aquele ser metade gente e metade bode, né? E eles representam, assim, a sabedoria, representam também a ligação com a natureza, né? Então ele foi educado por esse centauro, e aí, quando atingiu a maioridade, ele foi lá reclamar o trono, né, do tio dele. E o tio dele, como vocês disseram, né, o Pélias, falou assim, tudo bem, eu te dou o trono se você me trouxer o velocino de ouro. Só que, como vocês também observaram, ele acreditava que o Jasão não fosse conseguir, né? Então, o que é o velocino de ouro? É uma pele de carneiro, né? Então, essa pele de carneiro está ligada à história de 2 irmãos, que é o Frixo e Ele, né? Sendo Ele a mulher e Frixo homem, né? São 2 irmãos, filhos do rei Átamas, que é rei de Orcômeno ou Tebas, e eles estão prestes a serem sacrificados pela madrasta, Ino. Essa madrasta, ela sabota uma plantação de trigo, né, e coloca a culpa pela não germinação dessa plantação nas 2 crianças, Frixo e Ele. Aí, então, eles seriam sacrificados para que essa maldição fosse anulada, né? Só que a caminho do altar, os 2 são salvos pelo carneiro que tem a pele de ouro, o velocino de ouro ou velo de ouro, né? Esse carneiro ele é enviado por Zeus ou Néfele, que é a mãe dos 2 irmãos, né? Para salvar os 2. Daí esse carneiro ele voa, né? Então os 2 irmãos estão montados nesse carneiro, só que a Ellie, que é a menina, né? Ela é acometida por uma vertigem e cai no mar. E esse mar, o lugar onde ela cai, fica conhecido como Helesponto, ou Mar de Hélio. E o Frixo chega numa outra cidade, que é a Cólquida,
na corte desse rei Eetes. Daí ele é bem recebido pelo rei, e o rei oferece a mão da filha dele, Calcíope, em casamento. Daí, antes de voltar a Elade, que é a terra dele, né, o Fricho sacrifica o carneiro a Zeus e entrega o velo de ouro ao rei, Eetes, né? Então, essa é a história do velo de ouro. Aí os argonautas, que são os heróis, né? Vão ser aquela comitiva de heróis que vai, junto com o Jasão, tentar pegar esse velocino de ouro, né? Para que o Jasão consiga retomar para que ele consiga o trono que é dele, né, na verdade. Então, os argonautas vão ser recrutados para essa viagem com a nave, né, Argos, para irem a Cólquida conseguir o velocino de ouro, né? Só para vocês terem uma ideia, fazem parte dessa comitiva, né? O Hércules, o Teseu, todos os grandes heróis da mitologia grega, né? Os principais heróis, eles fazem parte da comitiva, né? Daí eles chegam na Cólquida e o Eetes fala assim: eu dou o velocino de ouro para vocês, só que vocês têm que cumprir, ou melhor, o Jasão tem que cumprir 4 tarefas, né? Que foi o que vocês disseram também, né? A Jane falou, né, das 4 tarefas. Acho que a Tarine também falou, né? Daí ele cumpre as tarefas com a ajuda da Medeia, que ficou apaixonada por ele, né? A partir de artimanhas de Hera ou Afrodite, conforme a versão, né? Então, Afrodite é a deusa do amor, né? Vênus. E Hera é a esposa de Zeus, né? Então a Medeia se apaixona pelo Jasão e ajuda ele a cumprir as 4 tarefas. Daí, ainda com a ajuda do... mas o rei nega a entrega do velocino de ouro. Mas ainda com a ajuda da Medeia, ele consegue o velocino e consegue fugir. E daí, como a Tarine falou, eles raptam o Apsirto, né? Mas também tem outras versões que dizem que o rei manda o Apsirto atrás deles, né? E a Medeia mata o próprio irmão, né? E espalha os membros do irmão para atrasar a chegada, a perseguição, né, do pai, né? Porque, como vocês sabem, para os gregos é muito importante os ritos funerários, né? Quer dizer assim, se você não fizer os ritos funerários adequadamente, a pessoa não consegue atravessar lá o rio, né? Pagar lá o barqueiro, o Caronte, né? E não tem uma vida pós-morte tranquila. Ela fica vagando, né? Enquanto que se tiver o rito funerário adequado, coloca uma moeda na boca do defunto e com essa moeda o defunto paga o barqueiro, né? Então, eles davam muita importância para esses ritos. Por isso que matar o rapaz, espalhar os pedaços do corpo, atrasa a perseguição, né? Bom, daí eles vão até Iolco, né? E daí, na Cólquida... Chegando lá no lugar onde o tio do Jasão estava, né? O tio se nega a cumprir o que estava combinado, ou seja, ele não entrega o trono em troca do velocino de ouro.
E daí a Medeia engana as filhas do Pélias, como a Tarine falou, né? Convencendo elas a seguir uma receita para que elas rejuvenescessem o pai, o Pélias. E a receita, ela tenta comprovar fazendo isso com o Ezão, pai de Jazão, ou com um velho cordeiro. Tem essa diferença de versão também, que consistia em cozinhar num caldeirão. Daí as moças fazem isso com o Pélias, mas ao contrário do que ocorreu com o velho cordeiro, ou com o Ezão, o Pélias não ressuscita. Lembra até um episódio do Alto da Compadecida, né? Não sei se vocês lembram, que eles enganam lá o cangaceiro, né? Dizendo que ele vai ressuscitar, né? Toca a gaitinha lá. Mas, enfim. Como não sei se foi a Tarine que observou, mas, assim, vários temas, né, da mitologia, eles se repetem, né? Na cultura popular, nas histórias da tradição popular, né? Como, por exemplo, isso de impor determinadas tarefas que o herói tem que cumprir, né? Bom, e também isso de enganar, né? Bom, as moças fazem isso com Pélias, aqui já foi. Daí as moças horrorizadas fogem para a Arcádia. Acasto, filho de Pélias, expulsa Jazão e Medeia, que se refugiam em Corinto. E daí, nesse ponto, começa a tragédia de Eurípides, né? Então, a Medeia e o Jazão estão em Corinto, né? Aqui eu fiz um resumo falando também a respeito de como está organizada a história nesse capítulo do livro, né? Que está disponível para vocês ali, ó. É o capítulo 5 do volume 3 da mitologia grega do Junito de Souza Brandão, né? Claro que não vai dar para ler tudo que eu estou colocando aqui, mas é legal vocês baixarem esse material, né? Que é um material bem interessante. Bom, daí o Junito de Souza Brandão propõe uma interpretação sobre o mito do Jazão, né? Mas eu vou parar um pouco a apresentação aqui para a gente conversar sobre isso, assim, independentemente do que ele está dizendo. Como que vocês interpretam? A Jane começou a falar um pouco, né? Mas os demais, assim, como que interpretam essa história, né? O que ela quer dizer, né? Ou qual a função de uma história terrível como essa, né? O que vocês acham? Eu acho, baseada também no texto, mas também de acordo com o que eu percebi, foi essa coisa que o Eurípides quis colocar mesmo, de mostrar que o ser humano tem o bem e o mal dentro de si, né? Essa coisa também da emoção, muitas vezes sobrepor a razão, que é uma coisa que até a Medeia fala, né? Porque ela tem um conflito. Eu achava que, como é a peça da mulher que matou os filhos, ela era uma pessoa sem muitos conflitos, assim. Ela decidia e já matava, mas ela fica se questionando muito se isso é o certo a se fazer. E aí, quando ela decide, ela justifica dizendo isso, que a emoção, na minha tradução até fala, a emoção sobrepõe o raciocínio, muitas vezes. E é isso que ela acaba fazendo, né? Ela acredita que a vingança maior para fazer o marido sofrer é matando os filhos. E eu achei interessante também o fato de que ela tem muito medo de que riam dela, tem muito medo de que ela seja conhecida como uma mulher que foi ultrajada pelo marido, que foi humilhada. Então ela quer sempre sair por cima, digamos, né? Mas eu acho que o que foi mesmo que me pegou foi essa coisa de mostrar
E mostrar que os homens, eles têm um livre-arbítrio também, né? Porque, pelo menos nessa peça, os deuses não têm, e como é característica do Eurípides, né? Os deuses não têm uma participação muito ativa. O homem realmente vai lá e parte para a ação, né? De acordo com as suas paixões, com o que o inflama enquanto homem, ou enquanto mulher, nesse caso. Certo, Tarini. Pronto. Fala. Eu gostaria de fazer uma leiturazinha só do prefácio aqui do meu livrinho, que eu acho super ótimo. importante. Pode fazer. O episódio de Egeu, por exemplo, através da ânsia do rei de Atenas de conseguir que sua mulher lhe desse um filho, acentua a necessidade instintiva dos pais de se verem perpetuados nos filhos e, portanto, torna mais compreensível a ideia de Medeia de vingar-se de Jasão e seus filhos. E, naturalmente, o episódio é parte do encadeamento da peça por assegurar a Medeia um refúgio fora de Corinto quando tivesse de fugir após a prática dos crimes. Quanto ao final da peça, a saída de Medeia no carro do sol é apenas um elemento sobrenatural a mais entre tantos que se integram na peça, cuja heroína se vangloria de seus poderes mágicos e os comprova e se orgulha de descender do próprio sol. Eu achei essa parte muito explicativa para todo o contexto, né? Achei interessante. E complementa, né, as falas da Tarini com relação às colocações dela. Sim. Jane, você pode dizer se tem uma assinatura nesse texto de introdução da sua edição? Se alguém assina esse texto? Jane? Desculpa, Pro. Na introdução é Mário da Gama Cury. Legal. Ele fala dos antecedentes da ação de Medeia. Aí fala Medeia de Eurípides, faz alusão às críticas de Aristóteles a esse texto, que eu achei muito importante. Sim. E eu acho que é interessante que ele finaliza assim: no concurso trágico de 431 a.C., Eurípides obteve o modesto terceiro lugar com sua Medeia. O primeiro coube a Eufórion, sobrinho de o segundo a Sófocles. Tá, legal. É justamente isso, né, que o Mário da Gama Cury, né, ele está respondendo a objeções que o Aristóteles faz ao texto do Eurípides, né? Porque o Aristóteles vai falar assim, em primeiro lugar, porque o Aristóteles ele vai considerar que a tragédia mais perfeita é o Édipo Rei, né? E ele vai valorizar a Medeia também, mas vai fazer duas objeções. Uma delas é o fato do Egeu aparecer oferecendo um local onde a Medeia pudesse se exilar, né? Ou seja, Atenas, né? E a outra objeção, quer dizer, como se fosse ela nem precisou procurar e a solução já apareceu, né? Isso, como se aparecesse do nada. E a outra objeção que o Aristóteles faz é que no final aparece o carro do sol para ela fugir, né? Então, assim, para o Aristóteles é um artifício meio forçado, né? Vamos dizer assim. Fala, Jane.
O Aristóteles condena a implausibilidade do episódio e o primitivismo de sentimentos. São as duas contestações que o Aristóteles faz a essa obra. Certo. Implausibilidade nesses dois trechos que eu estou citando, né? Isso. Professor, desculpa, minha Fala, internet Gabriel. caiu. Não, tranquilo. Ela caiu bem na hora que você estava falando sobre a segunda objeção do Aristóteles, aí eu perdi isso. É o carro do sol que aparece no desfecho, né? Que seria ex machina, né, Pro? Ex machina. Sim. Como se fosse assim, uma coisa externa que vem e interfere nos acontecimentos, né? Uma coisa completamente extraordinária, né? Que ele indica indicar um problema de verossimilhança. Isso. A Jane até mencionou qual é o termo, implausibilidade, né? Implausibilidade, e a Tarine fez um comentário assim, surge do nada, né? O Egeu surge do nada, falando assim, eu tô vindo de Atenas e fui consultar o oráculo e não sei o quê, e é exatamente isso que a Medeia precisa, um lugar onde ela possa fugir, né? E mas meio que parece que é meio que acho que um destino, assim, porque no começo da peça fala que nenhum amigo procura mais ela, nem ninguém quer saber mais dela por conta do marido ter deixado. E aí o Egeu aparece do nada, assim, é como se fosse para acontecer, né? Tipo, para ela poder fazer o que ela tem que fazer, ele tinha que aparecer do nada. Mas o trecho que a Jane leu, do Mário da Gamakuri, responde isso também, mas de uma outra forma, dizendo assim, mas a questão do Egeu está diretamente relacionada com o tema da peça, né? Que é o fato, o Egeu foi consultar o oráculo e daí ele recebeu uma mensagem que ele não conseguiu interpretar. E ele está indo visitar um determinado rei que vai tentar ajudar a interpretar, né? E por que ele foi consultar o oráculo? Porque ele não consegue ter filhos, né? Então, para mostrar a importância da descendência, né? Principalmente para aqueles que são reis, né? Fala, Jane. E também, para nós, hoje, no nosso contexto, uma mãe matar um filho é uma coisa, assim, de enlouquecer. Mas, para a época, a gente tem que pensar que os homens da época valorizavam muito o filho pela descendência, por continuar a marca histórica da família. Então, matar os filhos de Jasão era exterminar a sua continuidade, entendeu? Então, acabaria ali. Essa é a profundidade da coisa que eu acho que dá um peso maior. Sim. Não para o infanticídio em si, mas para esta situação. Jasão não existiria na sua descendência. Sim. É verdade. Mas isso não significa que na época era normal matar os filhos, né? Como, para nós tem claro que não, mas era uma situação drástica para mostrar que ela tinha o poder de exterminar a descendência dele, entendeu? Sim, sim. Uma forma de garantir um poder ainda maior para ela. Sim. Fala, Tarine. Então, e outra vez tem uma questão de troca, né? Porque ela promete ao Egeu que vai ajudá-lo a poder gerar filhos se ele abrigar ela. E ele também pede para ela que ela vá com os próprios pés para ele não ficar mal visto ali na cidade. Então, meio que justifica não ter sido ele a resgatá-la, né? Mas essa questão eu concordo um pouco com Aristóteles no final, porque a peça ela estava indo por uns caminhos assim bem realistas, né, do ser humano, tal. E aí no final a gente acaba tendo um Deus, né, que ajuda aí a neta dele. Então acaba concordando com Aristóteles um pouco, que foi meio. Entendi. Até o aparecimento do Egeu, por mais que seja um deus ex machina, é mais realista, né?
do que o desfecho. Não, do Egeu não é esse termo ex machina, Deus ex machina. É só o final que é o Deus ex machina. Ah, o do Egeu não é considerado. Não, é só implausível, como a Jane falou. Ah, sim, beleza. Fala, Gabriel. Não, só para complementar o que a gente tinha falado ali, parece que a questão da continuidade da prole é recorrente, né, nas peças antigas, né? Também está colocado como questão fundamental ali no Édipo. Agora, outra coisa, assim, eu não li a obra, então peço perdão ao professor e aos colegas, a ignorância, assim, mas para mim parece que a questão fundamental aí da discussão está inclusive nisso, né? Na presença dessa condição implausível, né? Ou inverossímil, que é o que vai provocar, de certo modo, assim, na minha interpretação, uma ruptura com a forma dramatúrgica clássica que está colocada ali no Édipo, né? E nas narrativas, na dramaturgia e nas narrativas, até hoje, assim, até na literatura fantástica, ainda assim acontece sobre uma determinada racionalidade diegética ali, ainda que a literatura fantástica, né? Para mim ter uma opinião assim mais consistente a respeito, precisaria ver a obra para saber em qual medida isso poderia ser verossímil ou não. Mas, a princípio, assim, o que me parece é que a questão central está justamente nessa ruptura. Também não sei cronologicamente se a peça antecede ou é depois do Édipo, mas em relação ao Édipo, para mim o que parece ser importante seria isso, assim, se talvez a obra propôsse de fato uma ruptura com uma forma dramática mais clássica. Então, eu não acho que seja central, não, né? Mas como foram observações feitas pelo Aristóteles, né? Acaba tendo um peso maior, né? Assim, mas respondendo o que você falou sobre a questão cronológica, o Eurípides é posterior, né? Ele é posterior ao Sófocles, né? E então o Sófocles que escreveu o Édipo Rei, né? Então a observação da Tarine é bastante importante também no sentido em que no Eurípides o destaque maior está no ser humano, né? Tá na paixão humana, enquanto que cronologicamente é Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então o destaque cada vez maior no ser humano e cada vez menor nos deuses, né? Eu acho que quem que levantou a mão, o Gabriel, não sei se levantou de novo ou se não abaixou. Não tinha baixado, desculpa, não sabia direito como funcionava agora. Então acho que é a Camila. Fala, Camila. Então, o que o Gabriel estava falando sobre procriar e tal, isso, a Medeia, ela tá quebrando isso na história dela aí, nessa peça. Ela quer acabar com isso de que a mulher só serve para isso, serve para casar, para procriar, e se o marido não quer mais, já troca por outro, entendeu? É isso que indigna ela mais ainda. Ela fala com a Ama lá, ela fala para ela que a gente só serve para isso. O marido, quando não quer mais a mulher, ele procura outra. Eu só tenho vocês para conversar, ou eu não tenho ninguém. Fala para Ama, você tem a minha, eu não tenho ninguém. Ela se lamenta por isso. E é uma história diferente das outras, né? Ou do começo da história dela, que ela achou que ele iria casar e ter os filhos e só. Mas ela acaba sendo traída, então ela quer mudar isso também. E ela muda isso também porque ela não é grega, né? Ela é estrangeira. Então, o comportamento da mulher dela, como mulher, é diferente da mulher grega. A mulher grega, ela é submissa, ela não tem voz, ela não fala nada, né? Só faz o que os homens mandam. Então, ela quebra isso também. Ela não é ela não é grega, por isso que todo mundo tem medo dela, não só por ela ser feiticeira, mas por ela ser estrangeira, né? Eu acho que isso também é bem importante de falar. Pelo que o Gabriel falou. Só complementando o que ele falou. Sim, é verdade, Camila. Não por acaso, né?
o Eurípides um dos mais valorizados dos três, né, atualmente, né, porque ele é o que mais se aproxima da modernidade, né, nesses aspectos, né, de, por exemplo, falar da condição da mulher, né, das várias peças dele, a maioria é o nome de uma personagem feminina, né, então ele tem essa importância também. E como você observou, sim, é verdade. Ela é estrangeira, ela representa uma quebra nessa tradição da mulher grega. Fala, Jane. É interessante que os heróis são homens, né? E eles abrem dizendo que são filhos, netos de fulano, né? Sempre o nome do pai na frente, sempre os feitos do pai, o rei, né? E as mulheres, em segundo plano, usam de artifícios para dominarem os homens pelas tramas que elas efetuam. Então, quem toma a linha de frente é o homem, mas ele está sendo manipulado. Então, a presença física da mulher é em segundo plano, mas nas articulações é ela quem determina. Porque Jasão só venceu todas aquelas batalhas porque Medeia se condoeu do que estava sendo feito com ele e o ajudou. Então, quando ele faz o juramento de fidelidade, foi também uma estrutura montada por Medeia. Ela não admite que um juramento num templo seja quebrado, que ela possa ser substituída, não por ela, mulher, mas pela ligação com esse místico, com este divino, né? Um elo, uma ligação feita com o divino não se rompe assim. Então, é isso que ela vem trazendo ao longo da escrita. Eu acho isso muito importante. Essa parte de genealogia que traz, também acho muito importante. Porque se a gente pensar bem que nem todos tinham acesso às peças representadas, porém, tinham acesso à oralidade daquilo, quem ia assistir, recontava, essa transmissão oral é muito importante na época, para o período. Tudo bem, tinha lá os concursos, ganhava-se, perdia-se, mas partiu de ser apresentado em todos os lugares, mas os viajantes, os que estavam de passagem, que assistiam ou que ouviam, levavam elas para cantos, assim, que repercutia, entendeu? Como é que eu vou dizer? Esse ensinamento, entre aspas, né? Isso é importante dentro do contexto para também ser levantado. Certo, Jane. O que você está falando é bem interessante também, porque tem a ver com a análise que esses pesquisadores fazem da relação entre matriarcado e patriarcado, né? Assim, tanto o matriarcado quanto o patriarcado estão relacionados com questão de poder, né? E questão de tradição religiosa também, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, né? Mas fala, Tarine. É só para não ficar com dúvida mesmo, eu só queria esclarecer. O Deus Ex Machina, então, seria apenas quando tem intervenção divina? Isso, alguma coisa sobrenatural. Ah, tá. Alguma coisa sobrenatural para resolver um problema narrativo, né? É que hoje em dia o cinema usa muito também esse termo, né? E eu acho que não é só para sobrenatural no cinema hoje em dia. É para qualquer coisa que seja envolvida. Por exemplo. Uma coisa... O Gabriel pode explicar melhor que eu, que ele é o entendido do cinema. Mas uma falha de roteiro, uma coisa que aparece do nada mesmo. Sei lá, o protagonista tropeça e por isso a bala passa por cima. Entendeu? Pelo que eu sei, né? Antes do Gabriel falar do cinema, deixa eu só falar do teatro. Essa prática é tipo assim, o autor entrou numa enrascada
Ele precisa tirar o personagem dela sem que quebre o enredo, sem que se coloque mais atores, ele simplesmente coloca salvação, ponto. Não interessa de onde vem, para onde vai, como surgiu. Aparece a continuidade. Resumidamente, teatralmente falando. Tá? O seu áudio falhou exatamente na hora que você explicou a parte mais importante aí da sua explicação, seu áudio falhou. Minha conexão não está boa, Pro. De uma forma muito simplista, seria mais ou menos assim. Existe um encadeamento na peça. Está tudo muito bem amarradinho, muito bem certinho, mas, de repente, surge uma situação que exige rapidez de solução e que não se crie barriga, ou seja, que não fique um treco muito desconexo do outro. O autor usa-se desse momento divino, que pode ser qualquer coisa, que não é previsto, que não está dentro da lógica, resolve o problema e continua a sequência. E não cria-se barriga. Tá, entendi. Então não precisa ser sobrenatural. Nos antigos sempre era o uso de uma atuação de um deus sobrenatural ou de uma situação feita, promovida por deuses, que é sobrenatural. Mas, recentemente, já não é tão sobrenatural. Aparece um start, um estalo e o teatro continua, entendeu? Tá, entendi. Gabriel, eu acho que quando a Tarine falou ali, principalmente pelo exemplo que ela deu, né? Mas eu acho que nesse caso é mais uma questão assim de má qualidade mesmo do roteiro, né? Não sei se eu enxergo como uma estratégia de construção dramática. Eu vejo mais como não sei se uma má qualidade, mas uma questão de cultural, né? Tradicional, de um tipo de dramaturgia de cinematográfica feita mais para o alívio ali da consciência, com a visão mais otimista da realidade, mas com artifícios de que o personagem, por exemplo, já se pressupõe dele, né? Que é, nesse caso, como ela disse, é o excesso de sorte mesmo, que alguns protagonistas de filme de ação, por exemplo, podem contar, né? E aí, nesse próprio pacto ficcional, assim, já se pressupõe que ele tenha isso, né? É o caso famoso aí dos anos 90, que até se confunde o personagem com o ator com o Chuck Norris, por exemplo, né? A gente já vê o filme do Chuck Norris lá, já se pressupunha que ele tinha superpoderes para resolver coisas extraordinárias, o MacGyver, então ele tinha coisas para resolver coisas extraordinárias, sobre-humanas, né? E assim, e fazer com que eles se livrem dos conflitos ali em resoluções positivas, né? Resoluções otimistas a respeito do enredo. Né? No caso, a tragédia mesmo, assim, da tragédia grega, é o contrário disso, né? Não sei aí a Medea, não li, né? Mas o Édipo, a Antígona, é uma visão mais pessimista mesmo, assim. Não, Gabriel, mas assim, o termo Deus ex machina, ele é utilizado atualmente no cinema para qualquer tipo de recurso inverossímil, implausível, que sirva para salvar o personagem, ou tem que ser algo sobrenatural? Não, ele não é assim, né? Posso pegar até o Doc Comparato, né? Como exemplo de manual de roteiro, e até também uma aula que eu fiz recentemente com esse do Jorge Furtado, né? Não tem essa conceituação mais teórica que a gente usou aqui, não, né? Qualquer coisa que assim, vamos dizer, mobilize ali algum elemento da fantasia, né? Não estava não é uma conceituação tão delineada assim como você colocou aqui, não. É usado para qualquer coisa que mobilize algum elemento ou alguma força sobrenatural assim, da fantasia. Né? Eu já vi vários críticos usando para coisas que acontecem do nada, assim. É porque eu tô lendo Ilíada e os deuses
Eles colocam umas pedras no sapato, assim, umas pedras no caminho que o cara tropeça e a bala passa, não sei o quê. Na Ilíada tem bastante dessas situações. Isso também seria criticado por Aristóteles? Não, então, mas isso é diferente, né, Tarini? Porque na Ilíada e na Odisseia, os deuses são personagens, né? Então isso eles estão agindo, né? Então faz parte do gênero, né? Da estrutura. Daquilo que se espera do gênero, que os deuses sejam personagens e interfiram no destino dos outros personagens que são mortais, né? Existem dois níveis de ação na Ilíada e na Odisseia, né? Por exemplo, tem as assembleias dos deuses, né? Daí eles discutem até que ponto eles podem interferir ali no destino da guerra e etc, né? Entendeu? Tá, bom, a Janice está avisando que a conexão dela está ruim, beleza. Então eu vou voltar aquele meu arquivo, né, para mostrar para vocês a interpretação que o Junito de Souza Brandão apresenta do mito, né, do mito do Jazão, né? Então ele fala assim, ó, a interpretação sobre o mito do Jazão como um todo, bom, eu que estou resumindo, né, é feita através de um simbolismo psicológico e espiritual. Então, basicamente, Jazão, ao se aliar a Medeia, enfrenta todas as provas que lhe são impostas através de artimanhas. Sendo assim, não conquista o trono por méritos próprios. A conquista do trono, essa conquista, além do mais, que ele faz traindo a Medeia, né? Representa uma trajetória espiritual do homem que vence seu dragão interior. Nesse sentido, o mito de Jazão representaria uma banalização, o esquecimento das necessidades da alma em favor exclusivo das necessidades do corpo, né? Quer dizer, no caso, ele está num determinado nível, ele está conquistando o trono, né? Só que de uma maneira não assim lícita, né? A gente pode dizer. Ele está citando um livro chamado Simbolismo na Mitologia Grega, desse autor, Paul Diel, que eu encontrei, comecei a ler aqui, mas não deu tempo. De qualquer maneira, fica a referência aí, né? Então, o Junito de Souza Brandão, nesse livro Mitologia Grega, ele vai interpretar toda a mitologia mais ou menos nessa linha aqui, que é psicológica, né? Está escrito simbolismo psicológico espiritual. Mas esse espiritual aqui não é religioso, né? É psicológico, tá bom? E daí aqui tem finalmente eu coloquei o resumo da peça, né? E o resumo do capítulo, né? Eu acho que, bom, a peça, eu acho ela muito bem escrita, muito, bom, claro, né? É o Eurípides, né? Mas assim, eu acho que o Aristóteles, ele é meio injusto nessas considerações dele, sabe? Acho que eu acho que não é implausível, não, o Egeu aparecer, e talvez no final aparecer o carro do Sol, mas ela é descendente, né? Então não me parece que seja implausível, não, né? E acho a peça bem interessante nesses aspectos todos de centrar mesmo nas paixões humanas, né? E eu fiquei pensando assim que se ela agisse com bom senso, né?
então não seria uma tragédia grega, né? Aliás, qualquer tragédia grega tem que ter esse excesso mesmo, né? E eu revi o filme do Lars von Trier, né? Alguém de vocês chegou a ver, né? A Camila? Eu vi, professor, eu tinha visto faz tempo, aí eu vi ontem de novo. É bem curtinho. Ele é 1h15, mais ou menos, né? Por ser do Lars, eu achei que era maior, mas esse é curtinho, acho que é porque é antigo. Né? 88, se não me engano. Alguém mais conseguiu ver? Não, eu não vi, não. Me conta não, confessar aqui, né? Porque a galera sempre fala, cinema, Gabriel, aí não viu o filme. Não, tranquilo, o link tá ali, né? Ele tá disponível no YouTube. Camila, você quer comentar alguma coisa a respeito do filme? E em comparação com a peça, ou da maneira como você achar interessante aí. Camila, a peça... Só queria pedir um pouquinho do seu tempo, só para finalizar o que eu estava falando, que agora que eu me recordei aqui. Tá bom. É o que eu citei o exemplo do Doc Comparato, né? E aí, para trazer mais precisão, a conceituação utilizada por ele dentro do manual de roteiro é mais ou menos isso que a Catarina falou, assim, né? Porque o que me parece que o recurso é utilizado quando a ação desse personagem divino, desse elemento extraordinário, sobre-humano, atua em convergência com a própria diegese constituída até então, né? Inesperado. É diferente, por exemplo, da Odisseia, né? Onde os deuses são personagens que têm as suas constituições e as suas ações são coerentes com as suas constituições psicológicas, né? Me parece que o recurso, né, ele é conceituado como uma coisa que vai convergir, inclusive com o próprio enredo. Ali no Doc Comparato, no manual, eu peguei o trecho que está ruim em PDF, mas vou tentar mandar. Ele dá um exemplo de um filme que desconhecido, mas é isso, né? Qualquer recurso sobrenatural que vá interferir na história, até mesmo, dependendo da ocasião, né? Você vai medir de maneira subjetiva, mas até o excesso de sorte assim, do próprio personagem, se ele tiver motivado por alguma questão sobre-humana, é considerado por ele aí como Deus Ex Machina. Legal, Gabriel. Só um minutinho que eu tenho que resolver uma questão aqui. É um minutinho só, tá bom? Oi, desculpa, eu tive que resolver uma coisa aqui, mas beleza, Gabriel. Obrigado pela explicação. Eu vou ouvir de novo quando eu subir o vídeo, porque começaram a bater aqui na porta. Mas eu vou ouvir de novo. Pelo que eu entendi, basicamente, então, tudo que não é plausível é uma espécie de Deus ex machina, né? Isso. Na real, é importante também conceituar isso dentro do gênero textual, né? Se trata de um manual de roteiro, assim, é bem conhecido, bem famoso, mas não é um texto teórico, assim, né? Com muito rigor, assim, acadêmico e metodológico, né? É um manual de roteiro para roteiristas iniciantes, mas é bem utilizado, assim, em escolas de cinema, escolas de roteiro. Tá, beleza. Camila, você quer falar, então, sobre o que você percebeu com relação ao filme? Quero sim, posso falar.
O filme, por ser do Lars e pela história já ser bem pesada, né? Já ser uma peça bem violenta, assim, o filme é bem pesado. Estava falando pra Tarinha agora. O final é mais pesado do que a história toda, o filme todo, assim, né? É diferente da peça. Tem algumas coisas, tem bastante coisa diferente, né? Na peça é tudo num dia só e tudo acontece na casa dela. No filme, não. No filme são vários cenários. No filme mostra a parte do Jazão com o rei, mostra o Jazão com a princesa, já atraindo a Medeia. O final, não sei se eu posso falar, se eu posso contar o que acontece, é bem diferente o crime que ela faz, né? Que ela comete aos filhos dela. É mais pesado que a peça. A peça você já acha horrível ela matar os filhos, né, apunhalados, né, com uma faca ou com um punhal, não sei o que exatamente. No filme, ela mata eles enforcados e mostra na cena. Os filmes do Lars, ele não esconde, ele não mostra depois, não mostra antes. Ele mostra acontecendo, né? A maioria dos filmes dele é assim. E aí você fica mais chocado ainda. E depois não fala mais nada. Não tem aquele diálogo que acontece na peça dela com o Jazão. É só os dois sofrendo, mostrando a reação deles, né? É só isso que acontece. Não, é mais assim, não sei se mostra mais a parte estética da peça para você imaginar mais do que você já imagina lendo. É mais o visual, né? Como seria se você estivesse vendo. A questão do carro do sol lá também não é representada no filme, né? Mostra de outra forma ela e o Egeu, porque tem a outra peça. E eu achei que teve bastante diferença, mas ficou bem fiel a peça, assim, no filme. É bem bonito e é bem pesado mesmo. Eu acho bem legal esse filme. Os filmes do Lars são bons, na verdade, eu gosto bastante. Legal, Camila. Assim, realmente, né, isso aí que você está falando dessa cena, que é a cena mais chocante, né, no teatro grego, ela não é mostrada, né, e daí que vem no teatro grego de um modo geral, não só nessa tragédia Medeia, né, e daí que vem o termo obsceno, né, obsceno é aquilo que está fora da cena, né, então é obsceno porque é pesado demais para aparecer, né? E também porque não tinham recursos para mostrar, por exemplo, né? Não tinham recursos para mostrar de maneira verossímil, né? Como acontece no cinema, né? No cinema, hoje em dia, com efeitos especiais, pode-se criar, né? Praticamente tudo, né? Agora, no teatro grego, até tirar os próprios olhos, né, não é uma coisa fácil de se fazer, né, ou enforcar uma pessoa, né? Mas enfim, para mim também, assim, nossa, terrível, né, embora eu já tivesse visto, é muito chocante, né, e acho que eu não vou comentar muito mais para vocês verem, né, para vocês próprios terem a impressão de vocês, né? Mas eu gosto muito desse filme também, né? E fala, Camila. Não, eu tô esperando o senhor falar mesmo, só tirei do... Pode falar. Não, assim, a gente pode perceber, uma das coisas que a Camila falou é a questão da unidade, né? Que a tragédia grega, ela tem a regra das 3 unidades, que é o quê? É no mesmo local, né? Um só acontecimento sendo narrado, né? E com a duração máxima de 24 horas, né? Aquilo que está sendo narrado, né? O tempo narrativo, né? O tempo da narração, claro que é menor, né? Não vai ficar representando durante 24 horas. Mas então essa regra das 3 unidades, no cinema ela vai ser quebrada, porque
a linguagem do cinema é outra, né? Então, por que filmar tudo num local só, sendo que fica mais adequado, né, mais dinâmico, né, mais rico, mudar o cenário, né? Então, então quebra a regra da unidade de espaço, né? E a unidade de tempo, ela se mantém, né? E a unidade de acontecimento também. Ele não vai aumentar muito o número de acontecimentos. Só que, claro, é a linguagem do cinema, né? Então, vai ter o jogo da câmera, né? Vai ter a montagem, né? Isso tudo que o Gabriel pode falar com mais propriedade, né? Mas, assim, a questão da cor, né? É um filme belíssimo, na minha opinião, né? Fala, Camila. Não, então, acontece tudo muito rápido também no filme, igual acontece na peça. Não tem muito diálogo, não tem acontece tudo como se fosse a peça mesmo, só que em cenário diferente, não é o mesmo cenário que a peça. Mostra muito a parte emocional deles, a parte da Medeia, mostra bastante o sofrimento dela, assim. Sim. Essa parte é igual mesmo, mas o filme é muito bom. E é legal ler a peça e já assistir o filme, que aí você já tá tudo meio fresco, assim, e você já consegue comparar, já consegue sentir melhor o que o personagem tá passando, sabe? Sim, sim. A questão do sentimento é muito interessante, né? Que no teatro, muitas vezes, porque não tem uma câmera que aproxima do rosto, né? Então, precisa, né, ter uma gesticulação maior e enfatizar nas palavras, né? Enquanto que no cinema, muitas vezes, pela expressão do rosto e até pelo silêncio, se expressa melhor, né? Essa dramaticidade, né? Esse sentimento que o personagem está tendo, né? Então, o Lars von Trier, ele explora bastante esse recurso nesse filme, né? Até pelo fato de o silêncio quebrar aquela linguagem clássica hollywoodiana com a qual a gente está acostumado, né? Em vários aspectos, esse filme quebra com a linguagem clássica hollywoodiana, né? Isso tem um efeito sobre nós, né? Que somos, assim, espectadores e espectadores predominantemente de cultura de massa, né? Então, um filme como esse acaba tendo um efeito diferente, né? E o Pasolini, como eu falei para vocês, também tem a Medeia, né? Mas o Pasolini filmou o Édipo Rei, né? Não sei se vocês viram. Não conheço. Eu vi. Aham. Acho Sim. que eu não vi, não. Que Fala, Gabriel. Fala. Quer falar um pouco sobre esse filme? Não, acho que não. Eu não acho grande, para ser sincero, não acho grande coisa assim, quanto obra individual, assim. É mesmo? Não me agrada, assim. Tem muitas versões também, né? Tem uma que eu esqueci o nome, mas passa Édipo alguma coisa e se passa. Essa eu acho mais interessante por conta do enredo, né? Se passa na Colômbia nos anos 80, assim. Aí envolve Revolução Armada, milícia, narcotraficante. Inclusive, quem escreveu o argumento foi o Gabriel Garcia Marques na escola, quando era professor de roteiro da escola de Cuba. Aí esse eu acho mais legal. Mas o Pasolini, assim, sim, enquanto diretor, assim, eu gosto, assim, mas não acho que entrega algo assim além do que já é o Édipo, né? Acho legal, mas não acho nada além, assim. Tá. Se você puder passar para a gente essa referência desse filme, dessa adaptação do Édipo, eu gostaria de ver.
Mas eu gosto bastante do Édipo do Pasolini, bastante pela maneira como ele quebra a linguagem tradicional, né, do cinema hollywoodiano, né? Então, ele filma na África, né? Ele filma com atores que são pessoas comuns, né? O cenário que também aparece, também tem isso na Medea do Lars von Trier, né? É um cenário que a gente não associaria à nobreza, né? Assim, acho que se pedirem para a gente, como seria um cenário de um castelo aí do rei de Corinto ou rei de Tebas, como seria? Né? A gente não faria da maneira como eles fazem, né? E isso gera uma estranheza, e essa estranheza é significativa, né? E, quer dizer, tem toda uma estética diferenciada, né? Isso, para mim, que me chama atenção, né? Mas o filme do Lars von Trier, o Medea, é mais bonito, né? É um filme mais bonito, né? E, enfim, mais alguma coisa que alguém queira falar? Eu fiz aqui o resumo da peça, né? Mas acho que aqui não tem grande novidade, né? Eu vou ler rapidinho, só para, né? Então, a peça começa no seguinte ponto: Jasão abandona Medea com 2 filhos para se casar com Creusa, Glaucio ou Gláucia, dependendo da versão. Inclusive, é interessante que no filme do Lars von Trier, ele fala Glaucio, ou fala um nome parecido com Glaucio, mas a legenda aparece Creusa, né? É a filha de Creonte, rei de Corinto, cidade onde o casal buscou refúgio após suas aventuras, sendo que esse Creonte, como eu já falei, não é o Creonte irmão da Jocasta, né? Ou seja, não é o Creonte do Édipo, né? Então, Creonte, além de oferecer a mão da filha dele ao Jasão, decide expulsar Medea juntamente com os filhos, temendo pela segurança de sua filha e pela própria segurança, uma vez que Medea é conhecida como poderosa feiticeira. Quando Creonte vai anunciar sua decisão de expulsá-la, Medea tenta enganá-lo, dizendo que não tem a menor intenção de vingar-se, mas o rei não se deixa convencer. O máximo que a esposa traída consegue é o prazo de 1 dia para se preparar para a partida. Jasão aparece e discute com Medea. Basicamente, Jasão culpa Medea pelo desterro decretado pelo rei, dizendo que se ela própria não tivesse injuriado Jasão, Creonte e sua filha, não teria suscitado no rei essa decisão. Essa parte desse diálogo é assim o mais absurdo, né? Como que o Eurípides consegue criar um diálogo em que o Jasão inverte completamente a situação, né? Que é uma coisa que, se a gente for pensar na vida real, acontece bastante, né? Mas, enfim. Medea o acusa de ingratidão, relembrando tudo o que fez por ele. As histórias do casal são retomadas aqui, assim como nas falas de outros personagens, como a ama, logo no início da peça. No filme do Lars von Trier, tem questão do cenário também, né? Onde que se dão esses diálogos, né? Por exemplo, esse diálogo, ele se dá no meio de um tear, né? Ou seja, aquela máquina, né, que serve para tecer, né, para fazer tecidos, né? Só que, claro, essa máquina tem uma simbologia, né? Que é a simbologia do destino, né? De tecer o destino, né? Na mitologia grega, o tear tinha essa simbologia, né? Jasão procura justificar sua decisão de casar com a princesa
argumentando que isso garantiria um futuro mais digno para os filhos que tivera com Medeia. Jasão seria o futuro rei e poderia interceder por eles. Egeu, rei de Atenas, surge em cena e conversa com Medeia. Então também tem uma inversão na sequência dos acontecimentos no filme do Lars von Trier, né? Egeu viera consultar Piteu, rei dos Trezênios, para que ele o ajudasse a interpretar um vaticínio ouvido no templo dedicado a Apolo. O vaticínio lhe fora transmitido quando ele foi ao templo em busca de solução para sua dificuldade de gerar filhos. Medeia pede a Egeu que a receba em Atenas e a proteja, oferecendo em troca seus poderes de feitiçaria que o ajudariam a gerar filhos. O rei de Atenas aceita a oferta de Medeia. A vingança da feiticeira então se define. Ela enviará seus filhos à princesa com presentes envenenados. Os filhos suplicarão para que sejam acolhidos em Corinto, oferecendo os belos presentes, uma coroa e um manto. Todo aquele que tocar a princesa também morrerá. Em seguida, Medeia matará os próprios filhos. Definida a vingança, ela chama Jasão e se finge de arrependida. Envia então os presentes através dos filhos, e quando os filhos voltam, ela entra em conflito quanto à decisão anterior, mas os acaba matando com uma espada. Chega a notícia de que a princesa e o rei morreram. Jasão vem para salvar os filhos, mas é tarde demais. Medeia foge para Atenas. Bom, aqui eu faço um resumo bem breve em tópicos do que o Junito de Souza Brandão apresenta no seu livro Teatro Grego, Tragédia e Comédia, né? Então ele fala do Eurípides, as características gerais da obra, que a gente já falou na aula passada, né? O mito de Medeia, que a gente comentou hoje, né? Um resumo comentando a tragédia propriamente dita, mas a análise agora se centra em Medeia. Então, na análise desse capítulo, ele vai destacar esse aspecto que acho que a Tarini comentou, né? Que é a paixão que vence a razão, né? E não mais em Jasão. Então, tem duas interpretações que ele apresenta, né? Uma delas centrada em Jasão, dizendo que no mito de Jasão ele conquista tudo, mas conquista de forma ilícita, né? E a interpretação centrada na Medeia, que é esse aspecto da paixão que vence a razão. Aqui eu estou usando a frase na tradução do Milor Fernandes, né? A paixão, causa das mais profundas desgraças humanas, triunfou sobre tudo que tenho de ternura, né? E aqui eu coloco umas anotações que assim, uma coisa que a gente pode desenvolver depois, se quiser, né? A partir do filme do Lars von Trier, ou a partir de qualquer outro filme, né? Que seja a adaptação de uma obra literária, né? Então, a estrutura narrativa. O enredo, como a história é contada. Comparar a peça, pensando-se, por exemplo, na sequência dos episódios, na supressão dos diálogos e na inserção de imagens. Então, por exemplo, tem várias cenas com os animais, né, no filme. O que será que essas cenas significam, né? Tem a cena dos cavalos, a cena dos cachorros, né? Tem uma cena em que o cavalo é envenenado, ele sai correndo pelos campos, e daí ele sai correndo, e daí um bando de aves assim levanta voo, né? O que será que isso pode significar, né? Os personagens, como são construídos, né? O tempo, o espaço, né? Então, isso eu já falei, né? Lembrar, por exemplo, da unidade de tempo, espaço e ação da tragédia clássica, em comparação com o que ocorre no filme. Ou outra coisa, narrador.
Então, tem legendas explicativas no início e no final do filme. Ou então, observar o movimento da câmera, né? A câmera como consciência narrativa, né? Então, quando a gente estuda comparativamente a literatura com o cinema, né? Essa é uma das diferenças básicas, né? A literatura a gente pode definir com mais facilidade, por exemplo, o tipo de narrador, né? Perguntando, por exemplo, quem conta a história, né? Quem conta a história é um personagem ou não é personagem? Se é personagem, ele é o personagem principal ou secundário, né? Ou qual a relação desse personagem com o conflito, né? Ou se ele não é personagem, de que maneira ele se relaciona com aquilo que ele está contando? Ele conta de uma maneira distanciada afetivamente, ou ele se envolve, ou ele faz comentários, ou ele pode saber tudo ou não saber, né? Ele pode saber até certo ponto, né? São coisas que na literatura a gente pode observar e analisar a respeito do narrador, né? No cinema, além disso, tem a questão da câmera, o que a câmera mostra ou não mostra, né? Ou deixa de mostrar, e a partir de qual ângulo, né? Isso é muito significativo, né? Então, esse tipo de coisa que a gente pode analisar, né? Então, sobre o que é específico da linguagem audiovisual. As cenas e as sequências narrativas, o ponto de vista e movimento da câmera, figurino, atores, trilha sonora, fotografia, etc., né? Então, a questão do som também, né? No filme, né? Que sons que aparecem? Tem trilha sonora ou não, né? A questão do silêncio, né? Tudo isso, né? A cor da fotografia, né? Então, esse filme do Lars von Trier, ele é predominantemente escuro, né? Não tem uma... Assim, ele tem cor, mas não é um colorido vibrante, típico de um filme comercial, né? Ele até parece meio assim... Parece uma tela meio impressionista, né? Enfim. Possibilidades de interpretação do filme. Como ele dialoga com o texto original. E como ele dialoga com o contexto histórico do século XX, né? Então, por exemplo, no Édipo do Pasolini, né? Tem uma cena... tem mais de uma cena que se passa na época em que o filme foi o contemporâneo do filme, né? Cenas do século XX, né? Então, o que isso quer dizer? Né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Ou qual o significado disso para o filme, né? São coisas que a gente pode se perguntar pensando em possíveis interpretações, certo? Mas, claro, isso aqui fica só para a gente pensar, para alguém que talvez queira depois fazer algum trabalho a partir disso que a gente está vendo, certo? Tudo bem? Beleza. Beleza, professor. Então, eu vou parar a apresentação aqui, né? E para a próxima aula, eu peço que vocês leiam desse livro aqui, ó, que é o livro que a gente leu a respeito da tragédia e a respeito do Eurípides, que vocês leiam agora a respeito da comédia, né? Tem 2 capítulos que falam sobre a comédia, que são os 2 capítulos finais, né? Que são Aristófanes, que é o capítulo 5, e Comédia Nova, que é o capítulo 6, tá bom? Então eu quero que vocês leiam esses 2 capítulos para a próxima aula. Beleza? Beleza. Beleza. Tá. Combinado. Édipo Alcade, o nome do filme colombiano. Legal. Édipo Alcade. Isso. Alcalde, né? Que, sei lá. Acho que é Alcalde. Escreve aí, Gabriel. É que Alcade tipo prefeito, vereador, alguma coisa assim, né?
na Grécia, assim, sei lá. Peraí. Édipo Alcalde. Professor, repete para mim para anotar qual que é o capítulo que eu vou ler. São os dois capítulos finais. Tá. O 5 e o 6. Tá bom. O 5 se chama Aristófanes e o 6 se chama Comédia Nova. Tá bom. Beleza? Beleza. Tá. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Aí a próxima peça que a gente vai ler é a Lisístrata. Lisístrata, ou A Greve do Sexo. Fala, Jane. Jane. Eu queria... Oi, está Sim, conseguindo ouvir? sim. Santa Joana dos Matadouros. Sim. Gostaria de ficar com essa para o seminário. Ah, legal. Beleza. Se os demais puderem definindo também, né? Para quem para quem perdeu as primeiras aulas, o que a Jane está falando é o seguinte: no programa da disciplina, eu vou falando das peças com as quais a gente vai trabalhar, né? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Então, no programa da disciplina, aqui é o cronograma, né? Mas eu vou colocando assim, ó, aqui no cronograma, né, ó, as peças com as quais a gente vai trabalhar, né, na sequência. Depois, no final, aqui, eu coloco seminários e eu proponho algumas peças, né, para os seminários. Então, são 8 alunos, né, então podem fazer em dupla, né? Mas se quiser também, podem propor outras peças que não estão aqui, como, por exemplo, o Samuel propôs trabalhar com Vestido de Noivo do Nelson Rodrigues, né? Então, a Jane está falando que quer trabalhar com a Santa Joana dos Matadouros, do Brecht. Daí, os demais podem ir pensando aí se querem alguma dessas outras, ou fazer junto com a Jane, ou junto com o Samuel, ou alguma outra obra significativa, né, do século XX. Tá bom? Tá bom. Tá, beleza. Tá, então, mais alguma coisa? Se não houver mais nada, nenhuma pergunta, nenhuma observação, eu vou terminar a gravação aqui. Agradeço a presença de vocês, a participação, né? E até a próxima aula, então. Valeu, Obrigada, professor. professor. Tchau, gente. Até mais. Até mais, tchau. Professor, qual a duração desse